Doki Doki Literature Club. Um dos meus jogos favoritos. Um dos seus jogos favoritos, provavelmente. E eu não duvido nada que possa até ser o jogo favorito de muitas pessoas. Um jogo lançado em 2017 que fez muito sucesso. E fez tanto sucesso que até criou uma comunidade. E, bom, um jogo que fez muito sucesso provavelmente teria uma continuação desse jogo, né? E o que aconteceu não foi exatamente isso. Mais ou menos uns 4 anos depois do lançamento de Doki Doki Literature Club em 2017, né? Agora em 2021 foi lançado Doki Doki Literature Club Plus. Muitos pensavam, isso é a continuação do Doki Doki 2. Porém, não, gente. Doki Doki Literature Club Plus não é uma continuação do jogo original. Não é uma continuação, é apenas um jogo que foi feito pra, na verdade, é o jogo definitivo. Como assim jogo definitivo? É como eu gosto de chamar. Esse jogo, o Plus, na verdade, do meu ponto de vista, é o definitivo. Por quê? O jogo original, né, o de 2017, ele tá de graça na Steam. Então, se você quiser jogar, vai jogar agora. Vai lá na Steam, baixa, que é de graça. Porém, o Plus, ele custa mais ou menos uns R$23 por aí. E ele não traz nada de inovador na história ou no enredo. Apenas traz coisas como, por exemplo, as histórias paralelas, com segredos, músicas novas e por aí vai. E muita gente interpretou isso como se fosse a continuação. Mas de novo, Doki Doki Plus não é uma continuação. É apenas um porte para outros locais. Porque sim, esse jogo foi mais lançado para ser comercializado em outros... como posso dizer? Foi feito mais para pessoas com outros jogarem em outros lugares, como por exemplo, agora, quando depois do lançamento de Doki Doki Plus, agora você pode jogar Doki Doki pelo Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox, e por enquanto ainda não tem para celular, quer dizer, porte mobile oficial realmente não tem, mas pirata tem com certeza, né? Mas isso talvez é assunto para outro momento. E quando eu tô dizendo Doki Doki pra outros ports, eu tô querendo dizer o Plus. O original você só consegue jogar no PC. Mas voltando pro assunto Doki Doki 2, como que seria um Doki Doki 2? E se realmente vai ter um Doki Doki 2? Ou será que nunca vai haver um Doki Doki 2? Bom, é nesse vídeo que eu irei falar sobre isso. Se vai ter e se tiver, como seria esse jogo. Bom, para dar início ao vídeo, né, eu teria que começar com como seria um Doki Doki 2. Então, vamos lá. Na verdade, o que eu não vou comentar agora não é ideias. O que eu vou comentar agora vai ser coisas que eu queria que tivesse e que se tiver no Doki Doki 2, essas são coisas que eu queria que não só tivesse, como eu poderia explicar
no jogo. Como, por exemplo, o que é o Projeto Libitina? Quer dizer, não o que é o Projeto Libitina, porque isso mais ou menos nós sabemos. Porém, nós deveríamos saber de forma mais específica, direta e mais fácil de entender. Ou até mesmo quem é a Libitina e o que ela tem a ver com a história e também outros assuntos envolvendo esse projeto Libitina. Porque, sendo bem sincero, se tiver um jogo 2 ou algum novo jogo de Doki Doki e não tiver isso relacionado, eu sinceramente ainda vou estar cagando para o projeto Libitina, porque, na minha opinião, isso é mais só uma bagunça da lore de Doki Doki. E que isso não faz falta, não muda nada na lore, tenho quase certeza. A segunda coisa que eu queria que tivesse, né, nesse Doki Doki 2 é algo tipo, como se fosse as histórias paralelas que contam meio que os acontecimentos antes do clube, antes dos acontecimentos do jogo original, do jogo base. Não jogo básico, os acontecimentos canônicos do jogo, né? Não que as histórias paralelas não sejam canônicas, elas são. Mas histórias paralelas não contam sobre o passado das personagens, contam, na verdade, às vezes uns não easter eggs, segredos das personagens e também mostra mais como o clube foi feito, não mostra sobre o passado. E algo que, na minha opinião, foi desperdiçado. Seria da hora se tivesse nesse jogo, esse Doki Doki 2, um outro jogo diferente de Doki Doki, como se fosse uma espécie de história paralelas, onde ao invés de mostrar coisas do clube, mostraria coisas pessoais das personagens, até mesmo do próprio protagonista. Onde mostraria coisas como, por exemplo, a infância de um personagem, crescimento, ou até mesmo como que, por exemplo, explicaria coisas como surgiu a depressão da Sayori, se bem que depressão surgiu do nada meio, né? Não interessa. Ou se realmente a Yuri tem tesão em se cortar, se realmente tiver, mostraria como, né, surgiu esse prazer, ou quando a Natsuki começou a ser abusada pelo pai, ou quando que a Mônica descobriu que ela vivia no jogo, ou mostraria mais do passado dela, porque de passado, segredos dela, não temos nada praticamente. E também mostraria como era o passado com o protagonista, com a Sayori, né? E outras coisas envolvendo os personagens e seus passados e por aí vai. Não é uma ideia ruim, mas também tem muito disso nos mods, porém algo no jogo base seria real. Quando eu digo jogo base, é tipo o jogo principal feito pela Team Salvato. Tipo, algo que realmente fosse oficial e canônico, não coisa que fã fez e não seria canônico. Quer dizer, seria canônico, só porém não teria confirmação, sabe? A última coisa que eu queria que tivesse, né, tipo, ideias pro jogo, seria uma ambientação barra uma jogatina mais sombria. Tipo, como se fosse realmente um jogo de terror. Mas Doki Doki não é um jogo de terror. Pelo menos normal não, ele é um jogo de terror psicológico. Tá até lá na Steam, você pode ver lá. Agora partindo pra como seria um Doki Doki 2, eu tava pensando em algo como se fosse várias coisas, como por exemplo, poderia ser um spin-off, tipo, não que seria uma continuação, poderia ser uma prequel ou algo do tipo envolvendo Doki Doki, onde seria um jogo spin-off ou até mesmo algum outro projeto, tipo, sei lá, um livro ou até mesmo uma série, o que seria bem provável. Mas seria da hora se lançasse um spin-off mostrando, sei lá, a vida de uma das personagens, principalmente a Sayuri. Seria da hora. Ou até mesmo focado em outros assuntos, que eu acho que seria mais da hora e organizaria melhor esses mistérios barra segredos de Doki Doki. A continuação, tipo, Doki Doki 2 fosse realmente uma continuação, poderia muito bem ser algo como se fosse o ato 5
ou até mesmo a, entre aspas, Rota da Mônica. Tipo, o jogo seria depois de que a Mônica tivesse apagado o jogo inteiro e levado todo mundo. E também poderia ser também a decisão de qual o final do jogo é canônico, se é o final que eu acabei de falar, né? Que a Mônica apaga tudo, ela não tá 100% apagada porque ela já tá integrada no jogo, ainda ela apaga tudo. Ou é o final especial, né? Onde você consegue se livrar da Mônica e a Sayuri agradece. Ou é o final onde você deleta a Sayuri ou a Mônica logo no início do jogo. Na minha opinião, o verdadeiro final é o final que a Mônica apaga tudo. Mas esse jogo poderia explicar qual que seria o final canônico. E, bom, se o final canônico fosse esse final, né, que a Mônica apaga tudo de vez, o jogo poderia se passar depois disso, né? Depois que a Mônica apagou tudo, ela vai pro PC do jogador, porque a gente estaria controlando o jogador, né? E se fosse o outro final, tipo, de final especial, nem teria jogo, porque aquele final especial seria mais como um final feliz, né? Tipo, um final real. Mas o terceiro final, né, que é onde você apaga a Sayori ou a Mônica no início do jogo, eu nem considero muito bem final. Porque, basicamente, se você deletar a Mônica no início, a Sayori aparece, reclama um pouco e fecha o jogo. E é isso. Mas umas coisas que eu queria comentar é tipo coisas relacionadas a preço, lançamento e por aí vai. Como por exemplo, o jogo obviamente ele seria pago e se for para ser uma continuação, seria uma continuação do primeiro jogo. Tipo, quando eu digo primeiro jogo, é o jogo lançado em 2017. Não quando eu tô desconsiderando o jogo de 2021. Até porque o de 2021 como disse, meio que só uma versão para outros dispositivos, né? E com algumas coisas não inovadoras para a história. Mas coisas que eu queria falar é tipo, o jogo poderia ser lançado lá para 2025 ou até 2026, né? E se for para custar um preço, ele poderia custar muito bem uns 29 ou até mesmo R$ 32 na Steam. Mas quando o assunto é lançamento para outros portes, como por exemplo Nintendo Switch, PS4 e PS5, poderia custar em torno de uns 80 ou até mesmo R$ 90. Eu sei que não tá barato mesmo. Pra falar a real, tá até que bem caro. Porém, cara, esse jogo, eu sinto que ele seria um jogo bem mais da hora e bem mais bem feito do que o primeiro jogo. Não tô dizendo que o primeiro jogo é mal feito, mas tipo, seria algo bem maior do que eu tô querendo dizer. Tipo, seria bem mais bem feito, sabe? Só que esse jogo seria diferente, pois com o lançamento dele, iria também ser lançado uma versão do Doki Doki pro mobile. Quando eu digo Doki Doki sem ser o 2, eu tô dizendo o jogo de 2017. Tipo, o jogo de 2017 agora seria lançado pro mobile e a continuação também. Porém, assim que a forma versão de PC, o jogo de 2017 não seria pago, seria grátis, porém a continuação seria paga, puxando torno de uns até mesmo 25 ou R$ 27 na Play Store, App Store ou qualquer coisa aí que tiver. E, e falando do jogo normal, o primeiro jogo, pro mobile, seria um jogo que fosse que nem um Plus. Tipo, quando eu tô dizendo ser igual ao Plus, eu tô querendo dizer que poderia ter como se fosse um computadorzinho para você poder mexer nos arquivos e sem precisar mexer nos arquivos no celular mesmo. Sendo que se você mexer nos arquivos do jogo mesmo, sem precisar desse computadorzinho, daria o mesmo efeito. Mas não liga tanto não.
E para finalizar o vídeo, realmente teríamos ou teremos um Doki Doki Literature Club 2? Bom, depois de tanta coisa que eu falei, tanta opinião que eu falei aqui sobre um segundo jogo, aí veio o balde de água fria. Mesmo de eu ter falado tanto de ter uma continuação, a minha resposta para que teremos o Doki Doki 2 é não. Não, em minha opinião, não teremos o Doki Doki 2. É bem provável o Dan Salvato, não só o Dan Salvato, a Team Salvato lançar um Doki Doki 2. É bem provável, até porque o jogo tem um começo, meio e fim. Mesmo que tenha muitas coisas em aberto, ainda pode ser lançado alguma coisa que resolva isso e não seja uma continuação. Então, sim, ao mesmo tempo que eu acredito que lance uma continuação, eu acredito que não lance uma continuação. Pois é. Mas, cara, na minha opinião real, eu acredito que há uma chance de 40% que não teremos um jogo 2. Mais uma chance de 60% de que teremos um jogo 2, uma continuação. Porém, esses 60% parecem ser os 40% que eu tinha falado. Mas Doki Doki Plus não é uma continuação. E se for para ter uma continuação, nós estamos em perto de ter a continuação. É bem provável que tenha. Porém, tá aí, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aí o que você acha, né, de um segundo jogo. E vejamos em breve.